Capítulo 8. Parte 1. Pé esquerdo. Resolvi aceitar o caso. Há muito tempo não trabalho com desaparecimento, devo evitar ideias pré-formuladas na minha mente até que chegue à cidade, elas tendem a dificultar todo o processo. Daqui até o local de envio são 3 dias de viagem no trem. Confesso que não sou um amante fervoroso de viagens a trabalho. Costumava resolver os casos enviando alguns investigadores para coletar provas. Começaram a surgir desvios da verdade e o motivo estava sendo exatamente a coleta de informações. Havia recorrido a essa forma de trabalho por imposição da organização após desmembrar uma quadrilha responsável por roubo de órgãos, então como resposta puseram a minha cabeça a prêmio. A linha ferroviária tende a ser caótica e barulhenta. Todos esses ruídos atingem-me com expressa irritabilidade. Nem tudo é necessariamente negativo. Nesses tipos de viagens, ganhamos cabines particulares. Após um atraso significativo pude adentrar em minha cabine e tirar um cochilo. O movimento do trem exerce um efeito hipnótico sobre meu corpo. Creio que muitas pessoas tenham o mesmo problema, muitas adormeceram. Um larápio aproveitou-se dessa situação e realizou uma série de roubos. Um indivíduo de extrema habilidade e por sua precisão escolheu antecipadamente as suas vítimas. O salão de refeições está com um clima bastante pesado, um ar de desconfiança paira por todo o ambiente. Sinceramente achei que seria uma viagem tediosa. O silêncio do salão foi quebrado no momento em que uma senhora de meia idade com uma altura aproximada de 1,65 m, entrou falando em um tom alto que acaso a pulseira árabe e o colar egípcio não aparecessem aquele trem iria ficar pequeno, pois ela iria invadir todas as cabines. Todos riram com exceção dela. O garçom tentou acalmá-la, mas não surtiu efeito. A senhora estava em ebulição, era perceptível seu estado de fúria. No dia seguinte escutei algo sobre uma cabine de funcionários do trem. A senhora barulhenta exigiu que todos os funcionários tivessem seus aposentos confiscados. A cabine do funcionário em questão deveria estar desocupada. Havia alguém usando a cabine de uma funcionária. Chegaram a essas conclusões através do relógio do Sr. Medeiros. O relógio era uma bela réplica, porém sem valor agregado. Alguém que entende de joias e materiais valiosos, são raros de encontrar, pensei de modo intuitivo, mas por que deixar o relógio? Seria o simples desdenho ao objeto e o ladrão sentiu-se insultado ou será que é uma pista plantada para nos desviar da real face do crime? De qualquer forma, tratava-se de alguém astuto. Oficialmente não estava no caso, tentava acompanhar através das conversas no salão por um grupo de velhas, dentre elas estava a velha barulhenta, seu nome é Linalva Landes. No final da tarde do segundo dia, Sr. Medeiros conversava com o Sr. Almeida sobre um broche dele. Tratava-se de um título de nobreza concedido a um dos seus antepassados. Se posto em leilões valeria uma nota. Como o salão de reuniões não era tão grande como o de refeições que ocupava 2 vagões para ser exato. Alguns garçons chegavam à mesa. No entorno havia o grupo de idosas bem vestidas, 3 homens altos com traços de estrangeiros e um jovem casal. Na manhã do dia seguinte, Medeiros não encontrava seu broche. Desesperado ele correu até o encarregado, acusou o Sr. Almeida sobre o roubo. Houve um atrito caloroso entre os 2 amigos, até que o comandante do trem decidiu cuidar pessoalmente dessa situação e deixou seu assistente encarregado das suas tarefas. Então foi expedida uma revista geral em todas as cabines do trem, inclusive a minha. A ideia era procurar minuciosamente indícios de alguma prova dos roubos. Esse era o último dia de viagem, já estava chegando ao destino. Forneci meus serviços para auxiliar a busca pelo bandido, não obtive autorização, mesmo após apresentar minhas credenciais. Parecia tratar-se de uma questão de honra para o comandante do trem. Algumas pessoas encontravam-se no salão naquele momento. A velha barulhenta,
o casal e 2 dos 3 estrangeiros, os restantes das idosas deveriam estar em suas cabines. A revista teve início, então mais itens foram incorporados à lista de furtos: relógios, pulseiras, colares e brincos. As cabines foram fiscalizadas por 2 garçons e o comandante. Após a descoberta, resolveram coletar informações de cada furto. Ele não encontrou nada que apontasse o sujeito. Já estávamos a 3 horas do nosso destino final. O culpado estaria livre dentro de horas. Ao todo foram roubados 12 itens de valores, dentre eles um broche de família, sendo ele um artefato histórico do período imperial. Assumindo suas limitações, o encarregado chamou-me para uma conversa particular na qual ele expôs que sempre ocorriam roubos naquela linha, mas nunca conseguiu chegar perto do autor e seus nervos já estavam enforcando seu orgulho e com isso pediu ajuda. Solicitei a presença de todos que estavam no salão no dia anterior. Além disso, solicitei o registro de reclamações e dos objetos que haviam desaparecido. Em um primeiro momento pareciam ser tudo aleatório. Era notório que os furtos ocorriam 3 vezes ao ano. A quantidade de itens variava, entretanto algo não parava de me deixar inquieto. Poderia sempre um trem ter uma proporção de público tão similares? Retire-o. Acaso da conta e adicione um pouco de probabilidade. Quais seriam as chances disso ocorrer? Havia decorrido 40 minutos, ainda tinha 2 horas e 20 minutos até a chegada ao destino. 4 senhoras, um casal, 3 homens estrangeiros e 2 senhores de idade. Ao todo contabilizam 11 pessoas, número muito próximo ao de peças desaparecidas e aparentava não ter nenhuma relação, mas então pude compreender o erro de matemática básica. Acabei subtraindo um indivíduo da equação, então somos 12 pessoas. Passaram 20 minutos, o trem aparentava ir em oposição à resolução, pois o mesmo deslocava-se rapidamente. O total de cabines é de 15. Com exceção às cabines reservadas à tripulação, composta por um maquinista, 2 garçons, um assistente e o encarregado do comando do trem. Havia uma cabine extra que era usada pela funcionária ausente devido a férias. Tinha algumas perguntas a resolver: como o ladrão pegava os itens sem ser notado? Como era tão preciso em suas ações? Foi então com essas interrogativas que decidi juntar todos vocês aqui. Todos ficaram em silêncio, olhando diretamente para ele.